Olá, crianças! Vocês estão bem? Espero que estejam e que continuem se cuidando. E aí, estão trabalhando bastante? Estão realizando as atividades? Olha lá, hein? Não podemos desistir da nossa caminhada. Temos que continuar. É muito importante que vocês façam as atividades. Eu estou recebendo muito poucas fotos de atividades de vocês. Por favor, crianças, me enviem as fotos das atividades de vocês, certo? Para que eu possa avaliar vocês e acompanhar vocês na aprendizagem. Combinado? Vamos para mais uma videoaula? Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro Apps, página 215. Olha lá, 215. Esta página nos traz um texto informativo. Vamos lembrar que os textos informativos são aqueles que nos trazem informações sobre algumas coisas. A gente aprende muito com os textos informativos. Vamos lá, então, ver o que é que esse texto nos traz? Esse texto está falando de um pássaro chamado chechel. Vamos conhecer um pouquinho desse pássaro? Vamos lá para a leitura, então. O chechel é um pássaro que, quando canta, levanta sua cauda e mostra suas lindas penas amarelas. Além de cantar, ele imita o som de outras aves e até de mamíferos, como a ariranha. Ele come frutas e sementes, faz seu ninho perto dos rios. Para proteger seus ovos, ele escolhe galhos com formigas e vespeiros, onde faz seu ninho em forma de saco. Vários casais fazem seus ninhos na mesma área. Por ter uma cor e um canto bonitos, o chechel muitas vezes vai parar em gaiolas. Após as informações do texto sobre o chechel, que infelizmente ainda nos fala que o chechel, por ter um canto bonito, por ter as penas bonitas, ele acaba parando dentro de gaiolas, Que triste, não é mesmo? Mas vamos continuando então com as nossas atividades. Olha lá, na página 216, nós temos a interpretação do texto. O que é a interpretação do texto? São perguntas sobre as informações do texto. Então vamos lá. O assunto desse texto é como vive o passarinho chechel. Pinte os quadradinhos que têm as informações corretas. Letra A. Além de cantar, o chechel faz seus ninhos perto de galhos com formigas, ariranhas ou rios. Ele faz seu ninho perto de rios, tá? Ele faz seu ninho perto dos rios. Quando a gente não lembra a resposta, o que é que a gente tem que fazer mesmo? Voltar ao texto, E ler novamente. Nunca se responde com dúvidas, viu, gente? Se vocês têm dúvida na resposta, voltem ao texto. Letra B. O chechel muitas vezes é preso em gaiolas porque é bravo, canta bem, tem cor bonita. Aqui nós temos duas respostas corretas. Então, nós podemos marcar as duas respostas corretas. Então, ele é bravo? Não, o texto não diz que ele é bravo. Mas o texto diz que ele canta bem e tem cor bonita. Então, podem marcar essas duas respostas, tá? Canta bem e tem cor bonita. Número 2. Complete a frase, porque agora você já sabe.
O chechel faz seu ninho em forma de saco, né? Em forma de saco. Então, escrevam aí nos pontilhados a palavra saco. Número 3. Como as formigas e as vespas podem proteger os ovos do chechel? Converse com seus colegas. Como não tem como a gente conversar, né? Nós vamos falar aqui na videoaula mesmo. Então, converse sobre esse assunto e ajude a professora a registrar na lousa a conclusão. Então, vamos registrar aí. Nós vamos só conversar, né? Não vamos registrar. Por que será que ele faz os seus ninhos em galhos com formigas? Hein? Vocês podem imaginar por quê? E vespeiros, né? Perto de formigas e vespeiros. Porque, olha lá, esses insetos, eles costumam se alimentar, esses insetos, eles costumam espantar os outros animais que se alimentam dos ovos de pássaros, dos ovos do chechel, tá? Então, as formigas e as vespas espantam outros animais que, porventura, iriam lá para comer, né, os ovos do chechel, tá? Então, por isso que ele faz o ninho dele perto de formigueiro, de formigas, né? E de vespeiros. Número 4. A intenção desse texto é divertir, informar ou emocionar? Como o próprio texto diz, olha lá, texto informativo. Então, a intenção dele é informar. Vocês conheciam esse pássaro? Se já ouviram falar, vocês conheciam o jeito dele ser, né? Como que o chechel vive? Quais as características dele? Não, né? Eu acho que vocês também não conheciam e nem eu conhecia. Então, através do texto, olha lá, quanta coisa a gente aprendeu hoje com o texto informativo sobre o chechel, sobre esse pássaro bastante interessante. Depois, número 5. Releia silenciosamente o texto sobre o chechel. Pinte o trecho com a informação que você gostou de saber. Então, escolham lá uma informação que vocês mais gostaram e pintem da cor que vocês quiserem. Prepare-se para ler essa frase em voz alta, de modo que possam ouvi-lo. Então, tentem lá procurar qual é a informação que vocês mais gostaram no texto e leiam essa informação, de preferência em voz alta, para que quem está perto de vocês possa ouvir vocês lendo, certo? Depois nós temos aqui a prática de oralidade. O que você pensa sobre prender pássaros em gaiolas? Porque são bonitos ou cantam bem? Você concorda? Por quê? Bom, cada um tem a sua opinião, né? Eu, na minha opinião, eu não concordo com pássaros em gaiolas. Eu penso que se Deus deu a eles as asas, foi para que eles voassem, né? Então, na minha opinião, os pássaros precisam viver soltos, né? Livres, para que possam voar. Uma outra atividade do nosso livro Apis é da página 223, certo? Ele traz um poema bem pequenininho, tá? Gostosinho de ler. Antes de ler esse poema, que fala sobre a zebra, nós vamos ler uma curiosidade. Por que as zebras são listradas? Após muito estudo, cientistas deduzem
que as listras protegem as zebras do ataque dos insetos. Então, as listras da zebra, elas espantam os insetos que poderiam perturbá-la, certo? Então, vamos lá à leitura do nosso pequeno poema. O nome do poema é Boa Noite. A zebra quis ir passear, mas a infeliz foi para a cama. Teve que se deitar, porque estava de pijama. Eita, por que será que está dizendo que a zebra estava de pijama, né? A gente já ouviu muito dizer isso, né? Que zebra usa pijama, mas é por causa das listras dela, né? A girafa tem as bolinhas e a zebra as listrinhas. Então, por isso que se diz que a zebra usa pijama, por causa das listras que ela tem. Muito interessante a natureza, né, gente? Virando a página, então, nós temos também a interpretação do poema. Então, vamos lá. Durante, então, a interpretação, a gente vai discutindo algumas coisas. Ligue a zebra ao que ela queria fazer no poema. Então, olha lá. Mesmo quem não tem o domínio da leitura, pode tentar e conseguir responder isso. Ela queria deitar, comer, passear. A zebra lá no poema diz que ela queria passear. Então, olha lá, procurem a palavra passear. Pensem aí, que letra começa? Passear, né? Como que é o pá? P com A, né? E olha o detalhe lá no final. Passear. As 3 palavrinhas terminam com R. Vocês perceberam isso? É que dá esse sonzinho que enrola um pouquinho a língua da gente no final. Olha lá. Deitar, comer, passear, tá? Então, prestem bem atenção nesse som que o R traz no final da palavra. Número 2. Pinte a alternativa correta. No poema, a zebra estava de pijama. Isso quer dizer que alguém a obrigou a pôr um pijama. Ela errou ao vestir a roupa. Sua pele lembra um pijama listrado. É o que eu já comentei lá no início, né? Que a zebra, ela lembra um pijama por conta da pele dela, das listras dela. Então, a resposta é o terceiro quadradinho. Sua pele lembra um pijama listrado. Depois, letra B. No poema, a zebra é considerada infeliz porque foi para a cama ou porque estava de pijama? Porque ela teve que ir para a cama dormir, né? Ela queria passear, mas teve que ir para a cama dormir. Então, ela foi contrariada no desejo dela. Então, por isso que eles dizem que ela foi considerada infeliz. Então, a resposta foi para a cama. 3. Pinte as alternativas corretas que completam a frase. Esse texto é um poema por quê? Conta uma história? Não. Tem versos? Sim, né? Olha lá, vamos lembrar. O que é versos? Versos é cada linha do poema. Então, no caso, esse poema, ele tem 6 versos. Então, essa é uma característica do poema, tá? É engraçado? Poderia ser, né? Mas não é por isso que ele é considerado um poema. Tem rimas? Sim, né? Olha aqui, isso também é uma grande característica do poema. O poema tem rimas. O que é rimas mesmo, gente? Rimas são palavras que se combinam. Olha lá, a zebra quis
ir passear, mas a infeliz, olha lá, quis infeliz. Foi para a cama, teve que se deitar, passear, deitar. Porque estava de pijama. Então, olha lá, cama, pijama, certo? Essas são as rimas desse poema. E depois, tem informações sobre a zebra? Não, né? Então, aí já termina a nossa atividade sobre o poeminha. Então, bem diferente um texto do outro, né? O texto informativo nos trouxe informações verdadeiras sobre um determinado animal, o chechel, um pássaro. Já que o poeminha da zebra já é um texto mais fictício, né? Um texto que não traz, assim, informações verdadeiras, né? E sim, trata-se de alguma coisa até que engraçada, né? E que a gente, assim, até ouve no dia a dia, mas que faz parte mais da nossa imaginação. Um texto fictício, ele faz parte mais da nossa imaginação, certo? Mas alguns poemas também podem trazer informações. Então, a gente tem que saber distinguir, né? As informações, quando são informações verdadeiras e quando trata-se de um texto fictício, que é mais coisa da nossa imaginação, certo? Vamos então agora para a nossa aula de matemática. Mais uma atividade do nosso livro EMAI, desta vez na página 25. Vamos lá então. Chegou o dia da excursão. As duas turmas de primeiro ano se acomodaram no ônibus. A professora Márcia sentou-se na poltrona 4. Então, olha lá, identifique aí a poltrona 4. Olha aqui. Esta poltrona aqui, né? Os meninos sentaram-se nos assentos localizados atrás do motorista. Então, olha lá, olha o ônibus. Aqui é a porta do ônibus, aqui é o motorista. Então, os meninos sentaram-se nas poltronas atrás do motorista. E as meninas nos outros, isto é, ao lado direito do ônibus. Olha aqui, do lado direito do ônibus. André entrou no ônibus, perguntou à professora onde deveria sentar-se. Ela pediu que ele se sentasse na poltrona 29. Como você explicaria para o André a localização dessa poltrona? Registre no espaço a seguir. Então, se fosse a pergunta para vocês, se o amiguinho chegasse para vocês, onde que eu vou me sentar? Onde é a poltrona 29? Como vocês explicariam para ele onde é a poltrona 29? Então, como lá o texto já diz, né, lá em cima, as informações é que os meninos estavam sentados na coluna atrás do motorista. Então, já é uma indicação, tá? Então, vocês poderiam dizer, sua poltrona está na coluna atrás do motorista. Mas em que lugar? Nas primeiras aqui? Não, a poltrona é a 29. Onde está a 29? Então, estaria como? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª fileira, próximo à janela, do lado da janela do ônibus, porque aqui é o corredor do ônibus, olha só. Então, para a gente saber, a gente precisa conhecer bem, identificar bem o desenho, tá? Para a gente poder formular a resposta. Ou então, o que mais que poderíamos dizer? Né? Ao entrar no ônibus,
você vai se dirigir à coluna do lado direito, porque se eu entro aqui, viro aqui, essa coluna vai estar do meu lado direito. E você segue contando 8 fileiras e sente-se ao lado da janela, tá? Então, existem várias formas de explicar a ele como ele chega aqui no seu lugar, na poltrona 29. Ou a posição muda também se nós localizarmos o ônibus na posição que ele está, né? Se nós ficarmos na mesma posição do ônibus, aí o meu lado direito já é outro, é onde a professora sentou. Se eu ficar aqui, ó, de frente para o ônibus, de frente para frente do ônibus, né? Então, minha posição de esquerda e direita vai mudar também, certo? Então, tudo isso a gente precisa analisar. Se eu entro no ônibus e vir aqui, o meu lado direito é esse. Mas, se eu entro no ônibus e viro de frente, o meu lado direito é este. Certo? Vocês podem aí fazer a mesma posição. Para vocês verem onde é que ficou o bracinho direito de vocês e o bracinho esquerdo. Certo, crianças? Deu para entender? Se não, vocês perguntem no WhatsApp ou no nosso plantão, certo? Então, aqui vocês vão escrever, tá? Como é que ele deve chegar na poltrona dele. Escolham aí o que vocês acham melhor e escrevam, certo? Eu já dei algumas dicas. Depois, aqui, na página 26 e 27 do nosso e-mail. As crianças estavam ansiosas para conhecer os animais do zoológico. Discutiam sobre as possibilidades de encontrarem alguns animais. Agora é sua vez. Discuta quais animais podem encontrar no zoológico e marque X nas possibilidades abaixo. Então, quais as possibilidades? Com certeza tem. Talvez tenha. Ou, com certeza, não tem. Então, olha o primeiro animal. Um macaquinho. Todo zoológico tem um macaquinho, né, gente? Nós vamos pensar nos nossos zoológicos aqui, tá? Então, com certeza tem. Marca um X aqui. Tá? Tigre. Também, normalmente, o zoológico tem tigre, né? Se for um zoológico maior, né? Mas, normalmente, tem tigre, sim. Então, pode colocar também, com certeza. Panda. Nem todo zoológico tem panda, tá? Então, precisamos analisar aí. Talvez tenha, né? Um zoológico muito grande, bem maior, né? Talvez tenha. Vacas. Isso com certeza não tem, né? Olha lá, marca um X nesse aqui. Elefantes. Também, se for um zoológico maior, talvez tenha, certo? Bem facinho essa atividade para fazer, né? São as possibilidades. Depois, nós vamos para a página 28. Trata-se de uma tabela, tá? Vamos lá. No dia seguinte ao passeio, cada criança escreveu em um papel o nome do animal de que mais gostou. A professora foi marcando os votos. Complete a última coluna da tabela. Então, vocês têm que completar aqui, olha. Elefante. Então, olha aqui, é só contar os votos do
elefante. Quantos votos o elefante teve? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 crianças votaram no elefante. Agora, o restante é com vocês, olha lá. A zebra, olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão pôr aqui o número 4. Girafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos também. Coloquem 8. Macaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquem os 6. Leão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, número 5, tá? Agora, então, vamos responder as perguntas sobre a tabela. Quais animais foram mais votados? Assinale com um X a alternativa correta. Então, olha lá. O elefante e o macaco. A zebra e o leão. Olha, observando aqui na tabela, a gente já vê que quem teve mais voto foi o elefante e a girafa, que tiveram 8, né? Então, isso a gente já pode guardar aí para ficar mais fácil. Então, olha lá, o elefante e a girafa. Então, quais animais foram os mais votados? O elefante e o macaco, a zebra e o leão, o elefante e a girafa, macaco e leão. Então, nós já vimos aqui, né? Elefante e girafa. Então, a resposta está aqui, na letra C. Marque um X. Elefante e girafa. Quantos votos os animais mais votados receberam juntos? Assinale com um X a alternativa correta. Então, novamente, quais foram os mais votados? O elefante e a girafa. Quantos votos cada um teve? 8, né? 8 e 8. Então, contando os votos dos dois juntos, 8 mais 8, quanto é que eu tenho? Então, se eu já tenho 8, né? Eu vou começar a contar do 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Então, a resposta é 16, olha lá. Letra C também. Qual desses animais é o seu preferido? Então, quais os animais dos animais da tabela você prefere? Qual animal é o seu preferido? Hein? Ah, eu tenho dúvida, viu? Porque eu sou fã de animais, né? Então, eu teria dúvida aí para responder. Mas vocês vão escolher qual o preferido de vocês. Certo, crianças? É uma resposta pessoal, ok? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Não deixem de realizar as atividades, certo? E mandem fotos para a professora de vocês aí, fazendo a lição de vocês. Estou com muita saudade, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima.